Gente, sou só eu que tô com a sensação de que o noticiário tá fervendo, que é uma bomba atrás da outra. Essa daqui eu te garanto que ninguém esperava. Tem escândalo que vai subir aí, que vai aparecer, e o Lula já tá tentando se afastar da imagem. Mendonça autoriza buscas e bloqueio de quase 100 milhões de reais por aplicações de fundo de Maceió no banco. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou buscas e apreensões e determinou o bloqueio de cerca de 100 milhões de reais em uma investigação sobre recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió aplicados em letras financeiras do antigo Banco Master. A decisão atende parcialmente a um pedido da Polícia Federal. A investigação apura irregularidades em duas operações realizadas pelo Instituto, uma de 80 milhões em dezembro de 2023 e outra de 17 milhões em maio de 2024. Conforme a PF, há suspeitas de crimes de gestão fraudulenta, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Acusado de vazar dados de Viviane Barsi, pede saída de Moraes do caso. É isso mesmo. A defesa do empresário Marcelo Conde solicitou ao presidente do STF, Edson Fachin, a retirada de Alexandre de Moraes da relatoria do caso que investiga a suposta compra de dados fiscais de Viviane Barsi de Moraes, esposa de Moraes. Conde nega as acusações de ter pago 4,5 mil reais para obter declarações de imposto de renda da mulher do ministro. A defesa do empresário Marcelo Conde pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que retire Alexandre de Moraes da relatoria do caso que investiga a suposta compra de dados fiscais da advogada Viviane Barsi, mulher do ministro. Os advogados já haviam apresentado o pedido diretamente a Moraes em meados de julho. A defesa argumentou que o ministro deveria se declarar impedido por ser casado com a pessoa que teria sido vítima do acesso indevido aos dados. Moraes não respondeu ao pedido. Essa daqui eu te garanto que ninguém esperava, nem a imprensa mais próxima do Lula esperava que ele fosse fazer isso. Como vocês sabem, Lula depositou toda a sua esperança de reeleição nos ombros de uma pessoa, que se chama Sidônio. Sidônio, que é o líder da SECOM, o cara que fez contratos com várias agências, que montou o gabinete do ódio, é o cara responsável pela reeleição do Lula. E olha o que o Lula acabou de fazer. Veja isso aqui. Lula afasta Sidônio Palmeira de sua campanha eleitoral. Lula acabou de demitir o principal marqueteiro da sua campanha. Por que o Lula vai fazer isso? Tem duas possibilidades. Ou eles têm informações de trackings internos ou até pesquisas internas que mostram que o Lula está perdendo feio, ele revoltou com o Sidônio, ou como aconteceu no Marcola que estava na campanha do Lula e teve que sair porque foi descoberto como estar fazendo ali uns esquemas de corrupção com a Roberta Luxinger e o Lulinha. E o Marcola então se afastou da campanha. E aí, poucos dias depois que o Marcola, chefe de gabinete do Lula, se afasta da campanha, sai a notícia que o Lula está afastando o Sidônio Palmeira. Aí eu venho te perguntar, será que tem alguma coisa a ver com esses fatos aqui já de algum tempo? Olha, firma do novo ministro recebeu 301 milhões do governo da Bahia em 5 anos. Quem? Sidônio. Escolhido por Lula para comandar comunicação, Sidônio pagou multa para encerrar a ação por fraudes em contrato da Bahia. O cara cometeu fraude e pagou multa. E agora vem essa daqui, ó. Essa aqui é de julho, do final de julho desse ano. A agência de Sidônio fechou 1,5 bilhões em contratos com gestões do PT na Bahia. Justamente o PT na Bahia que deu início ao caso do Vorcaro, ao escândalo do Banco Master. E aí, no período, cara, nós estamos hoje a 8 dias de iniciar a campanha oficialmente. E 8 dias para iniciar a campanha oficialmente, o Lula decide demitir a principal mente da sua campanha. Vai ter uma bomba que vai explodir em cima do Sidônio? Ele já está tentando diminuir o estrago? Será que é um novo caso Marcola? Na minha opinião, aqui é uma opinião, já estão sabendo que vai ter vazamento de escândalos de corrupção do Sidônio. O Lula está tentando se afastar desse cara, porque ele é
o nome da campanha do Lula. Foi o cara que fez ele em 2022. Vamos lembrar disso, né? Foi esse petista, o Sidônio, foi o cara que fez ele em 2022. Mas aqui fala que Lula tá meio revoltado, tá aqui, ó. Lula tá meio revoltado porque ele não tá bem nas redes sociais. Mentira, porque o Lula nunca esteve bem nas redes sociais, nem em 2022. Ele sempre perdeu. Sidônio tem escândalo que vai subir aí, que vai aparecer, e o Lula já tá tentando se afastar da imagem. Cara, o Lula demitir o marqueteiro da sua campanha 8 dias da eleição, você pode ter certeza que vai vir algum escândalo aí envolvendo o nome do Sidônio. Pode ter certeza. O Lulinha está sendo sustentado lá na Espanha. Veja por quem. Gente, sou só eu que tô com a sensação de que o noticiário tá fervendo, que é uma bomba atrás da outra, porque agora chegou nas mãos dos investigadores da Polícia Federal um dossiê sobre quem estaria bancando a boa vida do Lulinha, filho do presidente Lula, lá na Espanha. E a resposta que apareceu ali é de uma empreiteira que tem contratos bilionários com o governo do pai dele. E o investigador resumiu isso tudo numa frase que eu vou te explicar melhor do que qualquer pessoa nesse país. Porque eu vi esse tipo de coisa acontecer por 6 anos na Lava Jato, enquanto a gente investigava toda aquela roubalheira. Lê aqui comigo o que saiu na coluna do Robson Bonin, na revista Veja. Além dos relatórios enviados pela Polícia Federal ao STF, nas últimas semanas, investigadores receberam recentemente um dossiê com informações de que o empresário Lulinha estaria sendo sustentado na Espanha por uma empreiteira com contratos bilionários no governo Lula. E aí vem essa frase aqui do investigador: não é Odebrecht, mas nós já vimos esse filme. Não é Odebrecht que estava no centro do escândalo da Lava Jato, pagando propina doidado para político, mas o esquema, o mecanismo é o mesmo. Pois é, gente, eu também não só vi esse filme, como eu vi esse filme na Operação Lava Jato de cabo a rabo, que eu coordenei em Curitiba, colocando o bandido na cadeia e recuperando bilhões. Então vamos deixar algumas coisas aqui bem claras. Empreiteira que vive de obra pública não sustenta ninguém por simpatia. Isso é óbvio. Empresa que depende de licitação, de aditivo contratual, de medição aprovada por servidor público, trabalha com uma régua só, que é a régua do retorno financeiro. E nós provamos isso na Lava Jato, com contrato, com planilha, com pagamento de propina em conta no exterior, com delação de executivo que confessou. Quando aparece uma construtora bancando sustentar a vida de alguém ligado ao poder, a pergunta que interessa nunca é se ela gosta dessa pessoa. Não, meu amigo. A pergunta não é se a empreiteira tem simpatia, não é ideologia. A pergunta é o que a empreiteira recebeu em troca disso do outro lado do balcão. A segunda coisa é sobre o lugar. E presta atenção porque esse detalhe aqui é o mais inteligente desse arranjo todo. Sustentar alguém no exterior é o desenho mais limpo que existe para quem quer pagar sem deixar rastro. O dinheiro não entra na conta brasileira do beneficiário, da pessoa que se corrompeu, não aparece na declaração do imposto de renda da pessoa aqui no Brasil, não vira transferência que o COAF, que é o nosso órgão de inteligência financeira que busca lavagem de dinheiro, não entra em transferência que o COAF enxerga, não gera comprovante nenhum no nome de quem recebe. Vira um aluguel pago lá fora, uma conta usada lá, um cartão usado lá fora, vira despesa quitada lá fora. E a pessoa vive muito bem, sem que exista um único centavo entrando formalmente no bolso dela no Brasil. Eu vi esse modelo em apartamento no exterior, em conta de offshore e em cartão internacional abastecido por empresa. E ele é escolhido, esse modelo, justamente porque é difícil de você provar. E a terceira coisa, gente, é sobre o que o beneficiário, no caso o Lulinha, entrega de volta para a empreiteira. Muita gente acha que precisa existir um contrato, uma assinatura, um pedido formal, um compromisso escrito. Tinha gente que queria um recibo do Lula de querer receber o propina no sítio ou no triplex para fazer alguma coisa específica. Claro que não precisa, gente. Quando o beneficiário é o filho do presidente da República ou o próprio presidente, o valor que ele oferece não está naquilo que ele faz, está no que ele é. É o telefonema que atende, é a porta que se abre, é o aditivo que encontra um olhar favorável, é o pagamento que não atrasa quando tem um monte de gente mobilizada, a empresa não pode ficar atrasando o pagamento do funcionário, desmobilizando a obra, é o pagamento que entra em dia, que não tem má vontade, é a burocracia que não é gerada, é o gabinete onde ele entra sem marcar hora na hora que quer. É por isso que esse tipo de arranjo ele é tão perigoso, porque ele não deixa contato, ele deixa apenas acesso.
Isso a gente viu adoidado lá na Petrobras. E aí você me diz, Deltan, mas isso aí é só um dossiê, não tem nome de empreiteira, não tem prova específica. Só que eu te lembro de uma coisa, a Lava Jato ela começou com um doleiro e um posto de gasolina em Brasília. Ninguém no país imaginava aonde aquilo ia chegar. O que decide o destino de uma informação dessas não é o tamanho dela quando chega, mas é o que a polícia faz depois que essa informação chega e para na mão dela. Lê aqui comigo isso aqui, ó, que confirma o que eu tô te falando. A história se junta a tantas outras que serão apuradas no Supremo. O material levado pela PF ao STF, aliás, é devastador para Lulinha, mas não só. Lula, pelo andar das apurações contra petistas do seu entorno, terá que trocar o importante auxiliar do governo. Ou seja, já tem mais gente aí envolvida no escândalo que está aparecendo e que vai ter que ser tirada do governo. Me conta aí nos comentários, quem que você acha que é empreiteira e quem que você acha que é esse ministro do Lula que vai acabar demitido? E diz pra mim, você acha que o Lulinha ele vai ser encontrado ali em todo o lamaçal, como tudo já tem indicado? E você acha que o Lula tá junto nesse lamaçal? Conta pra mim, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima bomba. Eu ia falar até o próximo vídeo, né? Mas do jeito que a coisa anda, até a próxima bomba. O Banco Master e todo o império do Vorcaro não vieram do mercado financeiro, foram construídos pelo PT. O PT construiu o Banco Master e o Vorcaro. Essa história, que foi hoje, segunda-feira, detalhada no site Poder 360, eu vou te explicar agora. O fato é que lá pelos idos de 2018 tinha um cartão que era dos servidores públicos da Bahia e esse cartão servia para comprar no supermercado. Você comprava e pagava depois, era descontado na sua própria folha de pagamento. Esse cartão foi vendido pelo Rui Costa lá na Bahia para o Augusto Lima, que é sócio do Vorcaro e que na época vendia lá em Salvador Abadá. Para você ver como a coisa já é esquisita de início. Muito bem, o risco era zero de fazer essa compra, porque como descontava no próprio salário do servidor, não tinha como ele deixar de pagar, a inadimplência inexistia. Mesmo assim, 2 semanas depois da venda, o governo mudou as regras desse cartão e ele passou a servir como uma espécie de cartão de emprestar dinheiro e não mais de comprar em supermercado. E os juros passaram a ser de 5% ao mês, mesmo que a inflação do Brasil estivesse naquele momento em 3,75%. Ou seja, virou um baita de um negócio e virou um banco, porque emprestava-se em valor maior do que a inflação, não tinha como o servidor não pagar, a inadimplência era zero, porque descontava na própria folha de pagamento e o preço que foi pago de 15 milhões virou uma bagatela. Logo aparece nessa história também o Jacques Wagner, porque tudo indica que o Jacques Wagner e o Rui Costa fizeram essa operação para favorecer o Augusto Lima, que tinha comprado esse cartão por um valor muito baixo. Em 2022, olha só, os servidores tentaram levar a dívida para um banco mais barato e o Rui Costa proibiu, com todo o poder que ele tinha na Bahia. Bom, o nosso Augusto Lima e o Vorcaro ficaram sócios, entenderam o negocião que estava na mão dele, claro, e exportaram isso daí para outros estados, para mais 24 estados e acabaram bilionários. O que a Polícia Federal agora está investigando é se, claro, essa negociata que eles fizeram com Rui Costa e com Jacques Wagner na Bahia não teve algum no bolso do Jacques Wagner e do próprio Rui Costa. E também nesses demais 24 estados onde eles exportaram esse modelo, os governantes dessas localidades também não acabaram recebendo dinheiro dessa dupla que, repito, ficou bilionário. Portanto, meus caros, nós estamos olhando para o Vorcaro, para o Augusto Lima, para essa turma, como vilões dessa história, mas os políticos, e sobretudo os políticos da Bahia, e sobretudo Rui Costa e Jacques Wagner, que são unha e carne, historicamente unha e carne com Lula, são os verdadeiros, ou talvez sejam os verdadeiros vilões. O que a Polícia Federal agora
tem que fazer é investigar a ala política ligada ao Master e ao Vorcaro. O Vorcaro e o Master não surgiram sozinhos, não surgiram do nada, surgiram com o impulso do PT da Bahia. E agora é importante que se saiba o que o PT da Bahia e esses demais estados que fizeram negócio com o Vorcaro receberam em troca, se é que... Estou só cogitando, o Vorcaro e o Augusto Lima não são apenas os testas de ferro dos verdadeiros donos dessa negociata toda. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento a essa história e, obviamente, peço que você se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre está de olho em tudo. No vídeo de hoje de manhã eu contei para você que o Lindbergh Farias está sendo acusado de tramar, inventar, forjar a acusação contra o vice de Flávio, Alfredo Gaspar. Agora, a Soraya Tronic, que fez dupla com o Lindbergh Farias nessa acusação de crime sexual contra Alfredo Gaspar, tem contra si a revelação de que ela recebeu no dia seguinte dessa acusação contra Alfredo Gaspar 65 milhões de reais em emendas do governo Lula. A informação é do antagonista, com dados do Siga Brasil, que informa que o governo empenhou, ou seja, reservou 65,29 milhões em emendas para a Soraya. Isso é 96% de tudo o que ela recebeu em emendas neste ano. Ou seja, ela recebeu, depois de acusar o Alfredo Gaspar, 96% de tudo o que ela recebeu num ano só, de uma vez. Em 27 de março, a Soraya e o petista Lindbergh levam para a Polícia Federal a acusação contra o Alfredo Gaspar. Foi durante a leitura do relatório da CPMI do INSS, escrito por Gaspar, e que acusou o Lulinha, o filho do presidente da República, de indiciamento em crimes, como a gente está vendo agora revelado explicitamente o dia inteiro na mídia. Muito bem, no dia seguinte, 28 de março, a base do governo derrubou o relatório e aí veio o dinheiro das emendas para a Soraya, 65 milhões. Bom, a gente não pode cravar, a gente não pode acusar, mas é um tanto quanto esquisito que essa acusação contra o Alfredo Gaspar tenha sido feita nesse contexto. O Lindbergh é acusado de inventar, forjar, encontrar uma pessoa para fingir que ela, enfim, tinha sido vítima de um crime por conta do Alfredo Gaspar. Agora a Soraya, no dia seguinte da acusação, vê-se que ela recebeu 65 milhões de emendas do governo Lula. Meus caros, se isso não merece uma investigação séria contra os dois, contra o Lindbergh, contra a Soraya, eu não sei mais o que merece. No entanto, por enquanto, o único a ser investigado realmente está sendo o Alfredo Gaspar, está sendo o vice do Flávio. Esse foi o crime que ele cometeu, indiciar o Lulinha e ser nomeado vice do Flávio Bolsonaro. É bom que a gente diga com todas as letras que a Soraya, inclusive, ela conseguiu se eleger em 2018 com apoio do Bolsonaro. Depois rompeu com o Bolsonaro. Em 17 de julho postou foto ao lado do Lula, chamando de novo aliado, e confirmou a tentativa de reeleição. O PT agora tenta fazer dela suplente numa chapa petista. Ela recusou, seguiu candidata, mas enfim, ela fica nessa história esquisita. O Alfredo Gaspar se colocou à disposição, ofereceu o seu material genético para ser avaliado, está colaborando com todas as autoridades. Agora, as autoridades precisam também colaborar com essas denúncias que vêm pela imprensa e que não estão sendo até agora investigadas, seja sobre Soraya, seja sobre o Lindbergh Farias. Essa dupla precisa, repito, não a dupla, mas o que eles disseram, ou a acusação que eles fizeram precisa ser investigada, não só o Alfredo Gaspar, que é o único, repito, que está sendo investigado, e também precisa ser investigado essa história de que isso foi uma invenção. É preciso também se investigar essa história dessas emendas, porque todo esse contexto, todo esse timing, vindo um dia depois do Lulinha ou da CPMI, que ia pegar o Lulinha, ser derrubada, e um dia depois da acusação sobre o Alfredo Gaspar, que foi quem tocou essa CPMI para frente, e agora tudo isso vir à tona depois dele ser nomeado vice do Flávio. Bom, eu acho que quem tem um tico e o teco na cabeça, junta um com o outro e eles dialogam, sabe que isso não está
parecendo cheirar bem. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento a essa história toda envolvendo esses personagens todos e por isso você precisa se inscrever aqui no canal, porque é de graça e você fica atento a tudo o que acontece no mundo jurídico e político. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.